Bom dia, boa tarde, boa noite, você no YouTube nos assistindo em qualquer lugar e a qualquer hora. E hoje nós vamos entrevistar aqui o cara que ensinou o Brasil inteiro, todos nós, 3 gerações a gostar desse negócio chamado Fórmula 1, automobilismo, que hoje eu me orgulho de dizer, há 3 anos é a minha profissão. Reginaldo Leme, bem-vindo ao Splash and Go. Muito obrigado, Rodrigo. Você falou uma frase aí que foi exatamente... Eu tenho muito contato, né, com o CEO da Liberty, o Stefano Domenicali, e o Ian Holmes, que é o principal diretor comercial dele. E agora que a gente estava conversando, enfim, se fica ou não fica na Band, independentemente disso, eu disse que se sair da Band, eu queria agradecer a eles tudo isso e dizer que para uma pessoa que viveu 53 anos dentro disso, eu só esperava que para onde for, que tenha uma transmissão à altura, né, que a Fórmula 1 merece. E foi exatamente isso que eles disseram. Conte com a gente, você estará sempre junto comigo, porque para quem passou tantas gerações assim, e até ele me disse assim, o Stefano, que me conhece mais, né, tem orgulho de estar falando com você, uma pessoa que em 1972 botou na cabeça do brasileiro esse negócio chamado Fórmula 1. Pô, legal demais. E eu queria já deixar aqui o meu apelo, que era que a Fórmula 1 dê pra você, como deu pro Keith Sutton, aquela credencial eterna. Pô, não é verdade? Eu espero muito isso, mas acho difícil. É. Mas quem sabe, cara. Ele comentou, eu entrevistei ele esse ano por causa da série Senna, né? E ele comentou que o Bernie deu pra ele. Mas que quando houve a transição pra Liberty, a Liberty honrou. Então pode ser que haja um... Então, o Bernie me deu aquela medalha, né? Quando eu passei de 500 grandes prêmios, tudo, mas a permanente não. Quem sabe agora com o Stefano aí? Mas precisa alguém falar com ele, não eu falar fica chato, né? Se eu encontrá-lo, eu falarei. É um racer. Reginaldo, o Papai do Céu, o anjo da guarda, escolheu a mim para ser o cara que vai te entrevistar no dia seguinte de um dos maiores terremotos dos últimos anos. Uma mudança aí sísmica. Você tá há 50 anos fazendo isso, eu tô há 3. Nesses 3, eu vi 3 terremotos. Aquela sucessão, Vettel aposenta, Oscar Piastri anunciado na Alpine, Alonso vai para Aston Martin. No ano passado, Hamilton para Ferrari. E essa agora, que é uma mudança também geracional na Red Bull. Como foi seu dia ontem acordando? Deve ter sido parecido com o meu, mas como foi seu dia ontem? Todo mundo deve ter te ligado, perguntado, etc. Bom, tudo que eu tinha que fazer no dia, assim, pelo menos até as 2 da tarde, foi suspenso, que eu fiquei lendo tudo, né? Enfim, eu tenho minha opinião, mas mais tarde acho que a gente vai falar sobre isso, né? Mas é uma bomba mesmo. É uma bomba porque o cara, desde 2005 ali, né? 20 anos, ninguém dirigiu uma equipe, ninguém foi chefe esportivo de uma equipe durante tanto tempo, né? Como ele na Red Bull. Responsável, o cara que... Responsável não, mas ele como diretor, ele fez a Red Bull, ajudou a fazer a Red Bull campeã de pilotos 8 vezes e de construtores 6, né? Então, realmente é uma coisa assim, eu nunca vi acontecer no meio da temporada. Vamos dizer, no final ele tá bem desgastado, tá todo mundo desgastado com ele, tá no final da temporada, tchau, obrigado. Mas no meio tem alguma coisa por trás disso. Eu fiz vídeo, né, no ato, né, e também era essa pergunta que fica, porque o timing é muito curioso. É aquela mensagem silenciosa que o elefante em cima da mesa, né? O que aconteceu com 12 etapas, né? Porque a mudança de forma da Red Bull, ou de desempenho, ela não é de agora. Né? Isso aconteceu da metade da temporada passada para cá. Então, não é técnico, né? Surgem alguns cenários possíveis. Não é técnico. Eu acho que, assim, o fato da Red Bull estar aí nessa situação, né? 4ª colocada no campeonato, ela nunca, desde que ela se tornou uma equipe grande, nunca esteve nessa colocação, né? Sempre esteve entre os 3 primeiros e várias vezes campeã, né, de construtores. É uma justificativa, mas eu acho que não é a razão. Eu acho que a razão é pessoal, a razão é mais do que isso, é política, né? Vamos lembrar que nós estamos exatamente no momento da decisão do Verstappen, fica ou vai para a Mercedes. Então, daí 2 coisas, Rodrigo. Primeiro,
Vamos admitir, vai. Já está fechado com a Mercedes, então isso foi a gota d'água. Acho muito improvável, porque aí não seria nesse momento. Seria mais tarde. Então eu vejo, pelo contrário, eu vejo que os Verstappen, que faz muito tempo que são inimigos dele, inimigos, enfim, são contrários à permanência dele na Red Bull, do Horner, eles chegaram do Helmut Marko e falaram assim, Marko, Dr. Marko, é o seguinte, estamos aqui, tá só assinar com a Mercedes, está assim, assim, assado, nós temos umas condições para ficar. E entre essas condições, claro que tem um monte de coisas técnicas aí de contratar, já que eles perderam 15 pessoas importantes, né, para as demais equipes, mas pelo menos 3 muito importantes, né? O Adrian Newey, o Jonathan Whitney e antes eles tinham um que eu não estou lembrando o nome. Rob Marshall. Foi para a McLaren. Então, foram 3 caras fundamentais. Então, eles buscariam 3 caras à altura desses e fora com o Christian Horner. Eu também trabalho, comungo da sua opinião. Ontem eu tracei 3 cenários possíveis. Um é uma história que a imprensa inglesa está comentando, é que em janeiro vem as audiências do processo. Também. Daquela história. E a Red Bull gostaria de não ver isso explodir de novo na sua cara. Sim. E aí outras 2 que eu pensei. Foi para não perder o Verstappen ou foi porque já perdeu o Verstappen? Né? São 3 linhas mestras, você como bom jornalista deve ter pensado também. Mas é isso, estamos aí diante, ainda sentindo, né, os abalos, as sequências de impacto. Muita gente fala, será que Lohan Mackis, que vem da Racing Bulls, será um chefe à altura? Porque é um cara que tem 18 meses como team principal apenas, né? Sim, tem esse fator, mas eu vejo o trabalho que ele está fazendo e outra coisa, dirigir uma equipe, a equipe, o funcionamento, o rendimento da equipe depende do projetista, depende da qualidade dos mecânicos, da qualidade dos chefes de mecânicos, qualidade dos pilotos. Então, o dirigente, ele só tem que saber organizar isso bem e fazer com que a equipe tenha um bom ambiente, né, no tratamento de um com o outro. Isso ele sabe fazer. Né? Não é outros sabem fazer, mas ele demonstrou que sabe fazer melhor do que todos. Imagine, a Racing Bulls passou por momentos esse ano, né, de demitir gente, de sair, entrar, substituir, e ele manteve ali tudo bem, fazendo um comportamento na pista espetacular, ultimamente do Lawson e do Hadjar desde o começo do campeonato. Então eu acho que ele tem todas as condições, sim. Acho que o fato de ter só 18 meses nessa função, mas ele é um engenheiro, primeiro, né? Não é simplesmente um administrador. Então ele é gabaritado em outros setores que uma equipe necessita disso. E é o fim de uma era, como a gente estava falando, né? 20 anos. E aí eu te pergunto... Para onde vai? Para onde vai? Para onde vai? E assim, para onde vai? Aqui já estamos debatendo. Para onde vai a Red Bull? Porque no ano que vem nós temos uma mudança gigantesca de regulamento, a maior da história, porque combina chassi com motor. E não é qualquer mudança de motor. Em que ela não será cliente, ela será responsável por fazer essas unidades de potência ultra complexas. Eu sempre falo para todo mundo, por mais que ela tenha contratado 30, 40, baciada de pessoas, investido horrores, Mercedes faz motores há 130 anos. Ferrari faz motores há quase 100. Né? Honda também, enfim. E a própria Audi. Então não é um desafio, não é uma tarefa simples. A gente pode estar vendo uma troca de a Red Bull por uns anos agora ser uma equipe de meio de grid. Ainda mais se perder o Verstappen. E aí, o que você acha? Eu penso exatamente assim, mas a gente não tem conhecimento do nível de desenvolvimento da Ford. Né? Vamos lembrar que a Ford ainda é o maior, acho que ainda é o maior vencedor, o motor mais vencedor da história da Fórmula 1 na época do Ford Cosworth, aspirado e tudo mais. Agora é uma outra história. Mas a Ford tem tudo para ter condições para fazer um motor à altura. A gente não sabe, porque uma outra hipótese também é de que o Verstappen teria conhecimento de que o desenvolvimento não está do jeito no nível que ele gostaria. Tudo isso é especulação. Então, a gente não tem ideia do que isso possa acontecer.
Agora, que a Red Bull ainda que a Ford, honrando o seu nome, sua tradição no campo esportivo, seja lá nas 24 horas de Le Mans ou na Fórmula 1, ou nos Estados Unidos mesmo, que ela faça um motor à altura. Mas é um motor novo. Bom, todos são novos, mas é um motor, é uma adaptação nova, uma equipe nova. Então, obrigatoriamente tem que apanhar um tempo. Se não acontecer isso, é milagre, né? Nem a Mercedes conseguiu isso, nenhuma outra conseguiu, né? A Mercedes, que foi, digamos assim, a criadora do motor híbrido, por isso ela saiu também, mas também não foi de um dia para o outro. Passou 3 anos aí comendo grama, né? Com Schumacher e tudo. Então não é de um dia para o outro mesmo. Eu não vou dizer meio do grid, né? Porque é uma equipe que tem dinheiro, tem um cabedal técnico muito forte, mas não é muito distante disso. É entre o meio do grid e a quinta fila. Não, quinta fila já é meio do grid. Entre o meio do grid e a terceira fila. Acho que é por aí. Não muito distante, talvez, de onde está hoje, na verdade. Às verdade, vezes, né? Tá aí. Tá aí. E aí, pra gente encerrar esse segmento de pauta quente, fervendo, e o Horner? Então, aí também vai ser técnico do Corinthians? Vai ser técnico do Corinthians? Técnico do Corinthians, boa. Aí também, eu não pensei profundamente nisso ainda, mas vamos, já que estamos juntos aqui, vamos debater esse negócio, porque eu vejo, tô pensando alto, eu vejo, primeiro, ele é um bilionário, mas bilionário, mora numa fazenda, tem a vida que quer, de repente, um cara bem casado lá com a Spice Girls, né? De repente ele fala, chega dessa brincadeira. Ele foi dono da Arden, né? Na Fórmula 2. De repente ele fala assim, vou montar uma equipe de Fórmula 2, vou me divertir. Essa é uma, né? Hipótese uma. Segunda, por que não a Aston Martin? Né? Tudo bem, tem lá, o Mike Crack, né? Mike Crack e o Andy Cowell. Então, fica meio difícil, mas sei lá, um trio, uma coisa assim e tal. Terceiro, comentou-se muito agora, né? Ele vestido de vermelho junto com o Hamilton na Ferrari e tal. Sabe-se lá, se há alguém que, pelo que se comenta, está balançando, né? É o francês da Ferrari, é o Fred Vasseur. Fred Vasseur. E você sabe que eu somo a isso, já que estamos debatendo aqui, 2 frases misteriosas do Hamilton nas últimas semanas. Uma em que ele disse que se ressentia, se arrependia de ter dito que a Red Bull era uma mera fabricante de bebidas, isso algumas semanas atrás. Isso atinge diretamente o Horner. Isso desagrava, vamos dizer assim. Porque o Horner é sinônimo desses 20 anos de Red Bull, né? Horner, Neil e Marco, mas enfim, o Horner é o capo dessa história toda. E a segunda é uma também declaração meio misteriosa do Hamilton na semana passada em Silverstone, dizendo que coisas estavam acontecendo nos bastidores da Ferrari, e ele deixa claro que é do ponto de vista organizacional, que ele não poderia falar de tudo. E eu fiquei pensando, pode não significar absolutamente nada, mas se amanhã aparece o Horner na Ferrari no lugar do Fred Vasseur, essas frases vão fazer muito sentido, porque significa que elas não estavam soltas, voando por aí, né? Claro que não vão conseguir voltar no tempo e sentar aqui nessa mesa de novo e falar, lá, tá vendo? Mas faz todo sentido. Sugestivo. Todo sentido. Como dizia sempre, todo momento, qualquer entrevista do Ayrton Senna, wait and see. Né? Wait and see. Esperar para ver o que vai acontecer, porque tem coisas rolando por aí. Exatamente na época, já no meu tempo lá atrás, setembro era o momento de revelações, contratações, revelações das contratações já feitas, já decididas. Né? A Ferrari, por exemplo, em Monza, ela estava revelando os planos dela. Então, agora é diferente. Então, nós estamos ainda na metade da corrida, né? Metade do campeonato, temos 24 provas, mas daqui a pouco chega Monza. Né? Quem sabe essa coisa assim, essa decisão no meio do ano possa envolver isso. Ainda que seja atendendo os Verstappen, mas o Horner, se ele tiver recebido um convite, é a hora, né? É a hora. Pronto.
E há conversas, né, que John Elkann, da Exor, a holding dona de tudo, esteve com ele já 2 vezes nos últimos anos. Que ele não teria topado. Mas realmente é um cara que definitivamente sabe fazer uma organização dessas funcionar. Eu apostaria que ele não vai se afastar. Eu acho que é um cara jovem ainda. Tá no auge, né? Tá no auge. 55, né? 58. É, novo, tem muito chão ainda. Mais uns 15, 20 anos, chão. pelo menos, né? Muito chão. Se o Marco com 80 e tantos tá lá dando expediente. Agora eu quero te fazer uma pergunta também dos dias de hoje, mas, enfim. Filme da Fórmula 1. Filme? O filme. Você assistiu? Assisti. E a sua opinião? Eu gostei. Não mais do que isso, mas eu gostei. Não vou dizer assim, foi chocante, foi impressionante. Não. Não, porque para nós... Então, por exemplo, olha, deixa eu fazer uma distinção aí. Para o público em geral, deve ter sido maravilhoso. Agora, nós que vivemos isso, a gente tem algumas ressalvas, mas não temos o direito de ter essas ressalvas, sendo que foi uma coisa feita para o cinema, né? Para Hollywood. Então é uma coisa assim, obviamente tem que ser roteirizada, tem que ser romantizada. Então eu gostei do filme, eu acho que o resultado é bom. Claro que você pensa assim, puxa vida, um cara voltar depois de 30 anos, absolutamente impossível. Não é que é improvável, é impossível. Eu até falei pro pessoal, seria o Rubinho voltar hoje. Rubinho, o David Brabham, porque lembra que o filme ainda fala de um piloto que correu de Lotus Amarela, portanto, no máximo 1990. Né? Ou o próprio Donnelly, que é quem empresta o acidente, né, pro ocorrido. Não, legal, é verdade, você tem toda a razão, mas é assim, uma coisa assim, é impossível, vai. Bom, então, tá fora de nexo para nós. Né? Ainda que se fizesse assim, mesmo assim seria para nós impossível, né? Que seria, o cara tá parado há 4 anos. A gente sabe que é impossível. 4 anos já é impossível, né? Você vê o Alonso, que parou 2 anos, voltou no auge dele. Mas falta um negocinho, como diz o Felipe Jafone, falta um pelinho ali, né? Então, o Alonso de hoje, ou o Alonso de 2020, comparado com o Alonso de 2005, né? Aí, comparando Alonso com Alonso seria diferente. O cara que derrotou o Schumacher. Exatamente. No auge da Ferrari e tudo. Então, primeiro, é impossível. Segundo, as batidas, né? A gente sabe que as batidas no guarda-reio, essas coisas, por mais que seja bem feito hoje com a tecnologia, não são coisas que acontecem daquele jeito, né? Por exemplo, ele bater... Muito lindo, romanticamente lindo, ele bater de propósito para ajudar o cara que ele estava protegendo, né? Sem o cara saber. Isso é tudo coisa do cinema. Mas, resultado, bom filme. Você sabe que você está falando isso? O Rush está acima de tudo. O Rush do... Acima de tudo, não. Acima de tudo está o Grand Prix. Eu ia te perguntar. Lá de 1965, no John Frankenheimer, que esse é imbatível. Esse é o Ben-Hur do automobilismo, vamos dizer assim, né? Eu acho que só pegando o gancho, eu vejo como se o objetivo era um produto que entregaria a Fórmula 1 para um público inteiramente novo, ele evidentemente tinha a árdua missão de fazer um filme para nós, para o público que nos assiste, que acompanha e quer mais, né? E para quem nunca viu e não sabe o que é uma bandeira amarela. Então realmente era uma alongada, né? E aproveitando, já que você falou de Grand Prix, outro dia eu fiz um paralelo e falei que a Fórmula 1 acho que foi com o Sutton, inclusive, na entrevista. A Fórmula 1, a fotografia, os carros, a cobertura de imprensa, com quem você está envolvido até hoje, ela evoluiu mais ou menos igual a aviação, né? A gente tinha aí, quando a Fórmula 1 começou a ficar mais popular, que você conheceu a Fórmula 1 nos anos 60... 70. Mas você já conhecia quando jovem, né? Não, conheci de leitura. Exato. Você teve como fã o seu primeiro impacto. Sim. A era do jato, vamos dizer assim. Os aviões estavam começando a ficar jatos nos anos 60, depois eles foram evoluindo. Hoje nós temos aviões não tripulados, drones e aquela coisa toda. E eu falei isso com o Sutton da fotografia, ele falou, realmente, a evolução, né? Analógico, filme. Vocês mandavam foto pra cá de telefoto, né? Que o pessoal, depois eu quero que você explique o que era o telefoto. Sim. E a mudança é em todas as esferas. Na Fórmula 1, como é no mundo. Como foi pra você acompanhar essa mudança? Porque aí nesse meio tempo veio a internet. Com muito tempo de internet veio um outro adendo, que são as redes sociais, né? São um anexo a isso tudo, em que hoje pautam muita coisa. Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. Isso, exatamente, muito bem observado. Então, pra você, testemunha ocular dessa história toda,
né? Carros, câmeras, TV, as mídias. O que você diria que melhorou, que piorou, que é só um trabalho diferente? Porque as pessoas muito falam, né? Os carros são mais fáceis. E eu digo sempre que não são, eles são até mais difíceis, né? Eles exigem outras coisas, outras habilidades. Você acha que as coisas vão mudando no sentido para melhor, para pior? Eu acho que elas estão mudando num sentido assim que é inevitável. Primeiro, né? Inevitável. Você comparou com os jatos aí, você vê. E a Fórmula 1 foi um negócio assim crescente. Ela teve um momento em que ela deu uma estacionada aí, né? Inclusive no Brasil, e deu uma subida de novo e está aí com toda a força agora com essa nova administração, muito legal. Liberou um monte de coisa para nós acompanharmos, né? Tem rede social e tudo. O lado negativo que eu te digo exatamente é na internet, mas não é na internet bem feita. Eu acho que na internet hoje, por exemplo, na minha época não tinha, na minha época lá atrás não tinha. Então hoje é muito mais fácil a gente se informar. Mas também, exatamente por ser mais fácil se informar, a gente sabe que hoje o número de pessoas que gostam da Fórmula 1 é muito grande, então existem aqueles caras que acham que sabem mais do que todo mundo. Né? E que não se, vamos dizer assim, eles não têm pudor em atacar de uma forma horrível outras pessoas. Horrível. Né? Não tem delicadeza, não tem educação. Esse é um lado ruim. Por outro lado, a internet facilitou muito. E outras coisas, né? Você vê uma sala de imprensa na minha época dos anos 70, estou falando, né? Porque minha época, na verdade, nem terminou ainda. Claro, exatamente. Eu já ia puxar essa orelha já. Pô, vocês estamos no vigor da sua época. Nos anos 70, uma sala de imprensa, eu vou chutar assim, mas, por exemplo, Spa tinha uma sala de imprensa, o último ano, 73 foi o último ano que usou essa sala de imprensa, era uma sala de imprensa que era usada nos anos 60, ali na descida para o Rouge, do lado de fora. Que a largada era lá naquela época. Em frente à largada. Essa sala cabia 60 pessoas, 60 jornalistas. 60. Para o mundo inteiro. O mundo inteiro. Hoje a gente tem numa sala de imprensa, está chegando a 2.000. Vamos lá, 1.800 tem. Né? Lugares para sentar. Lugares para sentar. Pô, imagina, a gente ficava lá, por exemplo, no Nürburgring, né? Uma corrida no Nürburgring antigo, de 14 voltas. Você não tinha o dado na cabine, você não tinha computador, você não tinha tudo aquilo que a gente tem hoje. Então, você ficava vendo o carro passar, assim como o cara da arquibancada, ficava vendo o carro passar 14 vezes na sua frente. Quando muito, olha só o que cria. Olha, o mundo é uma coisa incrível, cara. Os alemães, por serem alemães, criaram um painel com luzes, lâmpadas, né? Com o mapa do circuito na frente da arquibancada principal e várias cores das lâmpadas para você, vamos dizer, a Ferrari está em tal curva, está em tal lugar, o outro está assim. Sabe, assim, primórdios de tudo, né? Então não tinha como as coisas serem acompanhadas como são hoje. Eu brinco muito com a Mariana, falando assim, Mari, como o seu trabalho foi facilitado. Por outro lado, a exigência em cima dela é muito maior, né? Mas como foi facilitado? Você não precisa correr atrás dos entrevistados. Você espera ali no cercadinho. Eles são obrigados, né? São obrigados a passar por você. Exato. E imagine, cara, na minha época lá atrás, você assim, eu preciso falar com fulano e fulano, preciso falar com os brasileiros tais e tais, e preciso falar com um ou dois estrangeiros assim, assado, principalmente aquele que tinha se destacado e tal, numa classificação. Então aquela luta. Para os brasileiros se combinava com os caras, encontrava caminho, falava na hora que quisesse, na hora que cruzasse com ele. Também não hoje. Para você falar com um Bortoleto, ou na época da Ferrari, para falar com o Massa ou com o Rubinho, não adianta você cruzar com ele. Cruzar com ele podia falar, oi, tudo bem, vamos jantar onde? Só.
Já chegava um assessor lá e falou, olha, a entrevista é às 14h15. Sim. Às 16h15. E é isso, né? Então, quantas vezes eu fiz... Eu estou falando até do tempo de jornal, do Estadão. Quantas vezes eu falei com fulano. Tinha um lado bom. Tinha um lado bom, que ainda tem hoje. Só que hoje, para televisão, por exemplo, você tem que ter a presença do cara falando, o próprio cara falando, o próprio piloto falando. Tal. Mas informações ainda são trocadas. Naquela época, como você não tinha condição física, de jeito nenhum, de falar com todo mundo, então você ia para uma sala de imprensa, você trocava informação com o italiano, com o alemão, com o inglês, e ele estava te dando as deles também. Isso ninguém escondia nada de ninguém, assim, tipo, vou guardar isso para mim, não vou contar. Sério mesmo, era assim, cara, era bem legal. Eram poucos, todos muito amigos, tinha esse lado bom. Mas já na televisão, a gente sempre trabalhando contra o relógio, né? Eu preciso dessas entrevistas, falava com os brasileiros ali rapidinho, esperava os horários, falava, sempre tinha, no caso de, por exemplo, brasileiro na Ferrari, a preferência era dos brasileiros, falava primeiro com os brasileiros, depois com o resto. Era uma ajuda pra gente. E depois eu dependia dos outros. E aí? Você chega numa Ferrari para falar com o Niki Lauda. Ele está ocupado, ele está em reunião. Você vai desistir? Eu já tive que desistir algumas vezes. Outras você, sei lá, você fere regras da equipe e tal, tenta... Uma vez eu peguei o Jacques Villeneuve, que não falava, por ordem do empresário dele, então, Craig Pollock, ele não falava com ninguém. Aí, de repente, liga a câmera, blum, com o microfone na boca dele, ele olhou pro Craig assim e começou a falar. E foi a única vez que ele falou, depois acho que ele mesmo se escolou, né, para não falar sobre isso, a única vez que ele falou sobre o pai, numa entrevista, eu lembro que até foi em Imola. Então é muito difícil você lidar com tudo naquela época, você alcançar tudo. E fora, tem muito mais coisa. Eu vou até te dizer uma coisa, nós vamos falar do seu livro, mas Sim. O seu livro, cada vez que eu passava por um capítulo, eu falava, neste capítulo, eu tenho certeza que renderia um livro. Se ele fosse abrir, né? Não então você poderia fazer um tomo de livros contando Obrigado, histórias. É um grande elogio isso, porque o meu intuito foi esse. Eu quero até fazer um outro. E eu percebo que quando você vai passando, você fala, aqui tem... Se você der um zoom aqui, tem mais, com certeza. Mais e eu gostei muito do livro. Então é esse. Eu falo no livro da época em que você fazia telex. Sim. Você falou de radiofoto, deixa eu explicar primeiro. Isso. Radiofoto é uma linha telefônica com um aparelho que os fotógrafos levavam, um aparelho era um cilindro, então você revelava a foto, geralmente no banheiro do quarto do fotógrafo. Porque é escuro, né? Para escuro, fazer quarto escuro, câmera escura, revelava aquilo, botava naquele rolo, ligava, linha telefônica, para quem cara um pouquinho mais moderno sabe o que era difícil falar por mesmo passar matérias por linha telefônica. Né? Mesmo fazer uma ligação, né? Coisa super difícil. Internacional, então. Internacional. Então. E aí aquele cilindro ficava girando com um negocinho que ia captando os sinais assim, tipo tum, dum, 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 e chegava aquilo numa redação na qualidade que era possível. Em preto e branco, naturalmente. Preto e branco. Aí começou a melhorar, imagine, isso em imprensa escrita. Na televisão, era uma coisa muito mais difícil. Mas antes então, você chegou a ser pegar ou ter que fazer esse expediente de levar os filmes, que alguns fotógrafos contam, né? No aeroporto, para o pessoal da Varig? Direto, porque isso era mais para revistas, né? Jornais eu não tinha que fazer isso, porque tinha lá a telefoto, que era imediatista, então é isso que interessava. Para revistas, Lemir Martins, que foi um cara que eu acompanhei muito na carreira, direto, pegar piloto, conhecia todos os pilotos da Varig, principalmente, às vezes se entregava na mão de um passageiro. Hoje é inviável. Você vai entregar um negócio na mão de um passageiro, o cara fala, sei lá o que é isso. É uma bomba, sei lá o que é. Né? Drogas, alguma coisa assim. Pro pessoal que tá vendo em casa, só explicar essa história, né?
Os fotógrafos saíam da pista e eles corriam, às vezes os amigos jornalistas, o Reginaldo, os amigos dele, levavam isso no aeroporto. O filme. Uma caixinha, um pacotinho com vários filmes, e entregava para a tripulação, para os comissários, né, para os pilotos, para trazer para o Brasil, para aquilo ser... Aí tinha alguém no aeroporto esperando. Alguém no aeroporto aqui no Brasil, no desembarque, pegava e levava para a redação para aquilo ser publicado o mais rápido possível. Hoje em dia, a gente transmite, abre uma live ao vivo, né? Vamos adiantar um pouquinho. Na televisão, era muito mais complicado. Você tem a imagem. Então, a televisão... nos anos 80 ainda, por exemplo, Copa do Mundo de 82, você comprava um satélite. Normalmente, numa corrida, você compra 10 minutos de satélite. Se você perder 5 minutos daqueles, se sobrou só 5, não tem outro. Você pode pedir um outro e esperar sei lá quantas horas. Vai te agendar no próximo. Porque ele entrava na fila das outras emissoras. Então, na Copa do Mundo de 82... já foi um negócio assim, na Globo, estou falando que é a época que eu trabalhava na Globo, então já foi um negócio assim, puxa vida, vamos ter 5 horas de satélite por dia. A potência da Globo. Hoje, qualquer um tem 24 horas, qualquer um. A gente corre num caminhão, nosso caminhão da Globo, a BBC leva caminhões 3, 4, e com barracas, tem lá 30 pessoas trabalhando, tem almoço para eles, tudo. Claro. Então, satélite 24 horas. O tempo todo tá chegando uma fita, os caras põem e gera. Eu peguei isso também, claro. A gente não tinha os caminhões, mas tinha uma van. A gente tinha uma van, inicialmente era uma van, aquela primeira van da Renault, Space. Né? Que depois teve uma versão de Fórmula 1, lembra? Teve. Então a gente montava ali o equipamento, edição, tudo. Aí já era por nossa conta, editor nosso. Você senta ao lado do editor e fala, põe essa imagem, põe essa aqui, né? Mas do contrário, velho, Sinal Verde. Vou falar um pouquinho de Sinal Verde. Nossa, eu era fã disso. Você me corta aí se eu estiver me alongando. Sinal Verde, para quem não se lembra, para quem não sabe, né, dos mais novos, era um programa que a gente fazia na Globo, que começou com 2 minutos e meio de duração, né? O primeiro foi feito em Long Beach, acho que em 82, eu acho. A ideia de um cara lá, que era um coordenador nosso da equipe, vamos fazer uma coisa que conte não só de corrida, mas que conte um pouco da cidade, um pouco do sistema de vida, dos habitantes e da própria, dos mecânicos, enfim, do pessoal das equipes. Depois passou a 8 minutos. O negócio progrediu tanto, passou a 8 minutos, sendo assim, 4 dessa primeira parte, que era a ambientação na cidade, na população, nas equipes, muitas vezes mostrava cozinha das equipes, que aí todos já tinham seus cozinheiros, e ia, por exemplo, na França, ia para uma cozinha de um restaurante francês, né? Depois, a segunda parte, os outros 4 minutos, entrava na Fórmula 1 em si. Mas o que custava para mim fazer isso? Nós tínhamos uma equipe que era eu, Galvão, tinha o Alain Vignet, que era um produtor, não tinha editor, não tinha nada, não tinha editor em Londres, né? E era isso. Aí terminava, a quinta-feira eu começava a escrever o Sinal Verde e gravava algumas coisas, entrevistas frias, né? Frias não, entrevistas nesse sentido da primeira parte do programa. Na sexta eu gravava mais. Na sexta todo mundo terminava aquilo e eu fazendo comentário e reportagem. Também. Aí na sexta, bom, acabou. Vamos jantar. Eu ia pro meu quarto. Escrevia muitas vezes à mão. E não tinha notebook ainda nessa época. Não tinha notebook. À mão. E ao lado do meu texto eu punha... O cinegrafista deixava a câmera comigo no quarto, eu assistia pela telinha da câmera determinadas imagens, não tinha nem como o time code, né? Então a gente falava essa imagem X, essa X, essa X. Mais tarde com o time code ficou mais fácil até. Eu marcava ao lado do texto o time code, né? 20 segundos, 7 minutos e 15, ficava mais fácil. Mas antes eu indicava, ó, aqui é aquela cena assim, aqui é aquela cena assim, do lado do meu texto. Sim. Eu terminava o texto, era 5 da manhã.
eu gravava, quem for buscar para ver, a voz tremendamente prejudicada, rouca, né? De ter passado a noite sem dormir. 5 da manhã eu gravava o Sinal Verde. Londres mandava para onde a gente estava um emissário, uma pessoa que trabalhava lá, muitas vezes editor mesmo. A gente entregava 5, 6 fitas na mão dessa pessoa. Essa pessoa voava para Londres e entregava na mão do editor, seguindo o meu roteiro. Que gerava de lá. E gerava de lá. Assim era feito o Sinal Verde, cara. No começo de tudo, depois melhorou muito. Você vê, eu conto muita coisa disso aí no livro, né? Quando eu interrompi, quando estava falando do Telex para falar da telefoto. Eu te interrompi. Eu falei que você ia falar na televisão, aí eu falei do Telex, do telefoto. O Telex é uma coisa assim, hoje você pensa assim, é da época dos dinossauros, cara. Ele é o pai do fax, né? Pai do fax. O fax já é dos dinossauros, né? O Telex era assim, tecla de uma máquina de escrever, né? Mas ela não, você nem sabia o que estava escrevendo. Uhum. Não, sabia, parecia no papel, mas ia perfurando uma fita. Não tinha como voltar. Se você errasse, você falava assim, digo. Tipo assim, falou, Villeneuve, digo. Peterson. Né? E o cara aqui, já experiente, recebia o Telex na redação e já ia corrigindo, ia dando uma forma definitiva. E muitas vezes, por isso que eu falei sem ver, muitas vezes, cada autódromo, cada sala de imprensa tinha 3, 4 Telex. E a gente éramos uns 30 para passar Telex. Os outros tinham lá, era rádio, rádio escuta, passava por telefone, tinha 30. Então era uma briga. Então o que acontece? O Jano Lengel, que era do Globo, que é assim, meu segundo pai na vida, ele tinha uma maquininha que era uma maquininha cega. Era uma maquininha bem pequenininha em que você furava a fita, mas sem saber o que você estava escrevendo. Imagina, né, digitar no celular no escuro do quarto. No escuro do quarto, não, pior, porque você tinha que, para quem conheceu máquina de escrever, voltar o carrinho, mudar de linha. Puxa vida! Então, cada linha que você tinha um sinalzinho plim, acabou aquela linha. Se você não mudasse de linha e não mais, voltava o carrinho, mudava de linha e apertava a tecla letra. Porque senão ele sairia número. Então, quantas vezes você perde matéria? Você sai escreveu uma linha em cima da outra e ninguém lê nada, o resto é número. Tá? Então, você tinha toda essa preocupação. Desespero. E eu usava muito isso, eu fiquei craque nesse negócio. E tem até a técnica de enrolar a fita, né? Aquela fita amarela perfurada, né? Fazia um 8 assim, que é para não quebrar. Aí entregava para o teletipista, pronto. Ele mandava isso. Com isso a gente ganhava 3 horas. Né? Tem no livro também um negócio assim, a competição pelo Telex. Eu me lembro muito bem, na Holanda, nossa sala de imprensa era um canto da arquibancada. Daquela arquibancada principal que está lá até hoje. Era um canto da arquibancada reservado para nós. Aquilo que eu digo, né? Nós 20, 30. Então, era competição para pegar aquelas 2, 3 máquinas. Né? E uma vez eu estou lá, digitando no Telex, blá, 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 parava assim para pensar. Parava. Atrás, o Jeff Hutchinson, que era um grande amigo, foi o maior jornalista de automobilismo que eu conheci na vida, um inglês, ele me cutucava assim, não pode pensar não. Lá vou eu, então. Essa tá no livro, eu lembro. Lá vou eu, então, de repente eu estou falando, olha, eu estou fingindo que estou pensando, mas estou aqui escrevendo, então, entendeu? Era toda essa dificuldade. Hoje é outra coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa desses tempos todos. Agora nós vamos falar uma coisa que... Você tem uma entrevista favorita de todos os tempos que você fez? Eu tenho. Eu fiz várias que eu considero assim espetaculares. Eu tenho. Eu tenho uma do Piquet em Indianápolis, né, que rendeu 8 minutos no Fantástico. 92, né? 92. Eu tenho algumas do Emerson, sempre espetaculares. Eu tenho alguns furos, né? Por claro. exemplo, quando a Copersucar comprou a Wolf, o meu jornal Estadão falou, não, deixa para um lado, porque ele já estava assim com a Copersucar aqui, né?
coisa de brasileiro mesmo. Uhum. Isso aí não vai dar em nada. Comprou a equipe Wolf, que era uma equipe que já tinha vencido corridas. Eu falei assim, olha, vocês me permitem, eu vou oferecer para outro jornal. O Globo publicou. Aquilo foi um furo bacana. Uhum. Né? Mas para definir uma, eu vou pegar uma que está no filme. No filme do Ayrton Senna. Aquela de Suzuka 88. De Suzuka 88. O que acontece? Não era ainda a época da minha briga com ele, que mais tarde começou em 1990, final de 90. Mas já era uma época assim que a gente estava ligeiramente balançado, porque toda aquela coisa, muita gente dizia para ele, Reginaldo dá mais importância, dá mais atenção para o Piquet do que para você e tal. Ele ficava com aquela coisa atrás da orelha, né? Aquela pulga atrás da orelha. Então, a gente estava assim, meio... Não estava rompido, não, nada. A Betise Assunção era assessora de imprensa e eu fiquei lá em cima. Eu não fui... Bom, primeiro o motorhome no Japão eram containers. Uhum. Às vezes 2 andares de containers, um da equipe, outro... Um ficava a equipe trabalhando, o outro ali... Não cabia todo mundo, né? Então, ainda mais numa comemoração de uma vitória, tal, de um título, eu falei, não vou lá, que, né? Não é um caso. Aí a Betise falou assim, eu vou lá, vou falar pro Ayrton que você está aqui esperando. Eu falei, tá bom. Até tem uma imagem bacana que aparece em vários trechos aí que eu tô de costas, me lembro muito bem de um casaco bege, tô de costas assim, conversando com pessoas da equipe McLaren, e ele vem, eu não tô vendo ele chegar, ele vem, me pega pelo ombro e me puxa para ir lá pro local da entrevista. Então essa entrevista, por que eu gosto muito dela? O original dela tem 8 minutos, gravada por um cinegrafista japonês, que eu contratei, da Fuji TV, contratei com 0 custo para a Globo, porque eu era bem amigo da Maria, esse nome italiano, mas que era uma chefe da equipe da Fuji TV, da Fuji TV, né, do canal japonês, e ela me emprestou esse cinegrafista. Então, feito por um cinegrafista japonês, eu tenho as fitas originais, numa fita que não é nem beta, nem a DAT, que mais tarde surgiu, uma fita intermediária, assim, um pouquinho maior que um celular. Eu tenho em casa guardado. Guarde bem. Guardo bem. A Globo aproveitou bem essa entrevista, dentro do possível, assim, no Fantástico, não sei quanto foi, mas foi longa. Essa entrevista, por que eu te digo que é a preferida? Essa entrevista está reproduzida na íntegra no filme, no final do filme do Ayrton Senna, não comigo fazendo, né? Ou seja, a entrevista é para mim. Claro. Mas todo aquele romantizado que eu digo que é obrigatório no cinema, então é uma repórter fictícia que já vem lá de trás, quando ele começou a chegar na Inglaterra e tudo. Então ela que faz. Ela nem aparece ela, se não me engano, acho que nem aparece. Acho que é meio que daqui. Assim. Esqueci do nome dela também. Puxa, também. Bom, enfim. É difícil lembrar do nome do personagem, fictícia. né? E aí a entrevista é essa. Interessante que terminou a entrevista, os ingleses, alemães, italianos, principalmente... Italianos, eles entendem bastante, né, o nosso idioma. Mas principalmente os franceses, tudo. Os franceses também entendem. Os ingleses, que eram mais chegados ao Senna, inclusive o Keith Sutton, né, fotógrafo dele a vida toda, chegaram para mim e falaram assim, o que você perguntou para ele? Nós nunca vimos o Ayrton chorar tanto. Sim. Eu tenho a nítida impressão naquele dia que se você pudesse ter aqueles efeitos de hoje em dia de imagem digital, de isolar, tira todo mundo, deixa só você e ele, parece que aquele dia ele tava falando pra você. E aquele dia... E eu tava falando pra ele. Isso que ia falar, né? Óbvio que você, como bom entrevistador jornalista, tava tentando tirar o Ayrton, ou talvez tirar o Beco de dentro do Ayrton. Isso. Né? Que você conhecia dos bastidores, Rodrigo, né? você fala os termos exatos, cara. É isso aí, tirar o Beco de dentro do Ayrton Senna. Que legal. E ele sabe que eu estava me dirigindo a ele como falando de nós. Sim. De nós. Parecia quase uma DR. Né? Para milhões de pessoas assistirem. E ele sempre buscando uma saída. Para não falar diretamente de mim, ele falava, sinto falta da minha família, da minha namorada, sinto falta disso. Deixou alguém para trás? Deixei, fulano. Sempre uma saída, mas ele sabia muito bem de quem eu estava falando. Sim, sim. E aí, falando de um personagem desta época, daquela época e desta época,
que você reencontra hoje, um casamento, eu diria até, de décadas, o Galvão. Puxa, vocês dividiram, né? E é outro que ensinou a assistir Fórmula 1, aliás, esporte em geral, né? Vocês dois juntos. Eu inicialmente porque era pelo Estadão ainda, mas na televisão ele e eu. Sim, certeza. Exatamente. E aí vocês se reencontram agora, depois de tanto tempo, né? Ainda que não estejam dividindo as transmissões. Mas como que é? É encontrar um velho conhecido, um velho amigo? Qual que é o quente no coração que dá? É exatamente isso. Eu nunca deixei de falar com ele, às vezes pessoalmente, mas como ele também é muito ocupado, como eu sou, a gente falava muito por WhatsApp, né? Mas às vezes encontrava. Ele, num outro tipo de vida, então, fazendo outras coisas, mais futebol e tudo. Quantas vezes ele me convidou lá para o programa dele no Sport TV ainda. E esse encontro foi muito bacana. Tem a Band publicou um filminho da gente se encontrando pela primeira vez. Eu lembro. Muito bacana, eu vi, tá no Instagram. Sim. E foi muito bom, sabe? Não podia ser de forma diferente. Imagine, num dia em que ele estava lá se apresentando, o Rodolfo Schneider, que é o nosso chefe geral lá, falou assim, puxa vida, vê se você consegue estar aqui às 6 horas, que é quando ele vai chegar. Eu cheguei 9h30, porque eu estava saindo do hospital. Eu estava com uma pneumonia, estava liberado, fazendo os últimos exames. Eu saí de lá, do jeito que eu estava, fui direto para a Band e cheguei, estava lá todo mundo ainda. Depois de ser apresentado tudo, estava lá todo mundo, assim, naquele bate-papo final. E então o reencontro foi esse. Já participei desse programa atual dele, vou participar muito mais, ele já falou. Tem até uma ideia de um quadro dentro do programa, tá? E, enfim, é um amigo que eu reencontro. E eu sem tempo e ele sem tempo para a gente retomar aquilo que a gente tinha de melhor, aquelas nossos jantares. Né? Eu imagino. Mas vai acontecer. Eu imagino. Eu queria ser uma mosquinha para sentar nessa mesa. Nós falamos do passado, do presente, e eu quero te perguntar sobre o futuro da transmissão, da cobertura e depois até do automobilismo do Brasil. A gente tem essa conversa de que a Fórmula 1 pode voltar para a Rede Globo. Há uma resposta silenciosa, mas há de que a Band segue no páreo. Ouvimos falar até no nome da Cazé TV na internet. Da Cazé? Da Cazé TV. O que você acha, se você pode dizer algo, se você tem um palpite, e qual seria o seu envolvimento nisso? Você teria interesse para seguir atrás? Só se fosse para a Band. Nenhum. Aliás, tem uma proposta maior que a da Globo, uma proposta da Record. E aí, já me avisaram que eu iria ser chamado, né? Porque, na verdade, também tem o seguinte, cara, eu não tenho tempo para ninguém, para amigos, para família, tempo para mim, para cuidar da minha saúde, que eu deixei chegar num momento até que não podia ter deixado, graças a Deus, estou me recuperando ainda, né? Não estou 100%, então não tenho esse tempo para mim. Então, assim, se ficar na Band, eu tô dentro. Provavelmente até nem fazendo todas, para que a Band me dê essa liberdade, o apoio, o conceito que eu tenho lá, a recepção, o carinho que eu tenho lá, um negócio assim do outro mundo, né, que eu nunca tive em lugar nenhum. Na Record, era um caso a ser estudado, talvez fosse para 1 ano, 2, de repente eu engatava ficar. Primeiro, voltaria a viajar, que já é um negócio para mim já mais dificultoso hoje, né? Claro, ainda que fosse, sei lá, 5, 6 corridas, tudo bem. Mas imagine fazer o campeonato inteiro como a gente fazia. Metade que fosse. Né? Metade que fosse, que era a época em que eu comecei a viajar pela Globo, foi 81. Quantos eram? O campeonato tinha 14 ou 15 provas. Pois é. Depois, em 86, passou a ter 16. Pois é. Eu fiz a conta antes de você chegar. Eu acho que você esteve, de alguma forma, envolvido, considerando Monza 72, né? Do Emerson. Até hoje, de alguma forma envolvido com 969 grandes prêmios. Eu quero essa conta. Eu pedi, antes de você chegar, eu pedi, sabe pra quem? Pra inteligência artificial. De Monza 1972 pra cá, quantos grandes prêmios tivemos?
É verdade. Claro que deve ter alguns que você estava na Copa do Mundo ou alguma coisa assim, né? Exatamente. Mas, então, vamos sentar em cima desse número um dia nós dois? Vamos, e vamos claro. Conversar Puxa vida, você deve ter os arquivos, né? Poxa, você vê? Nessa eu não tava, eu tenho certeza que não fui, né? Eu imaginava entre 750 e 800, mas com certeza é mais do que 800. Então, eu tava pensando. Uma Fórmula 1 tem 1.100. Exatamente. Então, por isso que Domenicali tem que te estender o tapete vermelho mesmo. Puxa vida. E eles fizeram isso para mim agora. Porque, bom, respondendo a sua pergunta, falei da Record, eu imaginei que tivesse uma proposta da Netflix, né, muito chegada à Liberty. Você está me falando da Cazé. Eu já tinha ouvido falar, mas eu desconhecia como proposta oficial. Eu também não conheço como proposta oficial, mas eu conheço de bastidores, que já houve uma conversa. Mas assim, hoje em dia eu duvido do interesse deles, pra ser honesto. Porque a Fórmula 1 é um negócio tão trabalhoso quanto o futebol, caríssimo, e que talvez não tenha o público tão grande. Talvez não. Nós sabemos que não tem um público tão grande quanto o futebol. Então talvez para retorno, talvez. Mas então deixa eu até pôr a bola no chão e te perguntar objetivamente. Você sabe que há uma proposta da Record para ter a Fórmula 1? Maior que a da Globo. Interessante. E fazendo todas as corridas. Ao vivo, na aberta. Entendi. A Band oferece ao vivo na aberta, todas, e ainda transmite Fórmula 2, Fórmula 3, das meninas, até a Porsche Cup. Tá? Uhum. A Band varreu. A Fórmula 1 reconhece. Cobertura igual da Band a gente nunca vai ter. Mas ele vai para a Globo. Você acha que vai para a Globo? Não tô afirmando. Acho que vai para a Globo. É o seu feeling. Vai para a Globo. Entendi. Vai para a Globo. Vamos lá, então. Agora eu quero te falar de indivíduos. Durante muito tempo... Eu espero, como torcedor, assim como você, como fanático, como tendo vivido tanto tempo nisso, eu espero que, seja para onde for, que deem uma transmissão com a atenção, o carinho que a Fórmula 1 merece, como a Band deu. Concordo Vai contigo. ser difícil outra emissora poder dar isso. Como fã, como questão torcedor. de grade. Sim, é uma grade muito, apertada. Pilotos. Eu quero te perguntar uma coisa. Vamos ver se a gente consegue transpor geracionalmente aqui uma coisa. Sempre falam assim, né? Esse é o novo Senna, esse é o novo, né? O Senna era o novo Jim Clark, né? O Verstappen seria o novo Senna, o novo Schumacher. Muita gente colocava no Schumacher a pecha de vigarista. Que eu discordo, porque eu acho que todo campeão tem que ter aquele 1%, né? Mais, claro. Assassino, vamos dizer assim, né? Quase. Matador. Matador, melhor. E você conseguiria classificar um dos 20 hoje como o candidato a Dick Vigarista? Eu te pergunto isso porque nós estamos na esteira de uns acontecimentos aí, né? De frear em cima do safety car e etc. Verstappen deu no Hamilton. Desculpa, Verstappen deu no Russell na Espanha. Tivemos, em 2021, vários toques entre Verstappen e Hamilton ainda assim. Existiria hoje um Dick Vigarista? O Verstappen foi vítima agora, recentemente na Inglaterra, de uma freada do Oscar Piastri. Do Piastri, né? O Piastri não é de fazer isso, então alguma coisa aconteceu, sei lá o quê. Mas todos os campeões têm um lado vigarista, um pequeno lado vigarista, né? Para mim, bom, o Schumacher era o top do top, porque era vigarices assim na frente de todo mundo, tirar o Damon Hill na última volta, porque ele já estava com o carro quebrado, não ia até o fim, deu no Damon Hill para quebrar a suspensão e nenhum dos dois terminar, e ele ganhar o campeonato por 1 ponto, foi o primeiro título dele. Outras coisas desse tipo, como ele parar na Rascasse, depois de fazer a melhor volta na classificação. Em 97 com o Villeneuve. Exatamente, com o Villeneuve, 97, que ele se deu mal, né? Jogou mesmo o carro para cima do Villeneuve vergonhosamente, e o Villeneuve se deu bem, ele se deu mal, e o Villeneuve saiu dali campeão, e o Schumacher perdeu todos os pontos que tinha, né, naquele ano. Exatamente. Perdeu entre aspas, mas enfim. Ser vice-campeão pro Schumacher ali não interessava, não. Né? Era tudo ou nada, né? Tudo ou nada. O Piquet tem, famosas histórias que hoje ele conta abertamente, que ele não contava na época, né? Mas é incrível, né, cara, de assim, convencer mecânicos do Mansell
Usava, claro, os mecânicos dele para convencer um mecânico do Mansell a passar as informações que ele recebia por rádio. Por exemplo, assim, olha, o Mansell... Hockenheim, é famoso isso. Patrick Head deu um Patrick chilique, tem imagem, né? Patrick Head fala abertamente um palavrão. Exato. E o Mansell fala, vou entrar. E os caras falam pro Nelson, que estava na frente dele, o Mansell vai entrar. E aí o Nelson entra correndo, os pneus prontinhos pro Mansell, aí o Patrick Head fica doido. Tá? Uhum. Aquelas coisas que ele tinha, que a criação do pit stop, né, que foi uma coisa dele e do Gordon Murray. Tudo isso não vigarice, era assim, é uma forma de enganar os outros. Claro, uma esperteza. Né? Falando de hoje, eu acho que o cara que mais cometeu vigarice aí nesses últimos anos foi o Verstappen. Entendi. Eu acho que é uma característica dele que vai ser sempre assim. Ele amansou um pouco, mas a agressividade dele e o talento absurdo dele vai fazer com que ele seja sempre assim. Eu vejo, não sei se você vai concordar com essa analogia, quase como aquele jogador argentino de Libertadores. Sempre vai jogar duro. Sempre vai ser no limite da norma, né? Isso, boa. Mas boa acho comparação. Agora eu quero te perguntar do Lewis Hamilton, que é o seguinte, a gente tá vendo aí toda essa movimentação, começamos falando de Lewis Hamilton, de abalo sísmico aqui. Você acha que ele ainda será octacampeão? Você acha que há um título do Hamilton de vermelho? Mais um campeonato eu não sei. Mas que ele não será isso que está sendo hoje, eu tenho certeza, né? Que ele vai evoluir, vai se adaptar. A adaptação do Hamilton não é ao carro. Ao carro existe esse problema, existe o negócio, mas é 1% da coisa. A adaptação ao sistema italiano de viver, de comandar, de gerir. Embora tenha lá muitos mecânicos ingleses, alemães e tudo mais, mas inglês não, entre os técnicos, entre os engenheiros, mas é completamente diferente. Eu conheço o inglês como se eu fosse um inglês, porque eu vivi muito tempo lá, até amo a Inglaterra, é uma coisa difícil de dizer, mas eu amo a Inglaterra, porque para um país que quase não tem sol, mas eu amo a Inglaterra, eu amo o sistema de vida deles, né? Enfim, para mim é o hino mais bonito do mundo, aquelas coisas assim. Você é um roqueiro, que eu sei. Os roqueiros, pô, pelo amor de Deus. Aí é tudo. Aí a Inglaterra é tudo. Mas conheço o inglês. O Hamilton é inglês por excelência. Ele vive em Monte Carlo faz algum tempo. Aí vive ali no mundinho dele, cercado pelos amigos dele. No máximo é amigo de um dono de restaurante, coisas desse tipo, né? Mas conviver, trabalhar com a forma de ser de um italiano, cara, é o oposto dele. Claro. Então, essa adaptação dele é que está sendo o grande problema. E que só veio de equipes inglesas, né? McLaren e a própria Mercedes, que é inglesa, porque tem 2 fábricas na Inglaterra, né? Claro. E você... Então você acha que um título é difícil? Um título é difícil. É difícil. Um título é difícil. Tenho a impressão que ele já sabe disso. Né? Deixando bem claro, todas as vezes que eu falei com ele, que tive aquelas entrevistas específicas, né, que a Petronas trazia o Hamilton para mim, meia hora minha, né? Todas as vezes eu falei com ele claramente disso e ele responde da mesma forma que eu penso. Ele foi roubado em 2021. Entendi. Ou seja, esse 8º título, na verdade, na cabeça dele, ele conquistou. Já foi, mas não entendi. tem. Mas não tem. Não terá. Deixa eu te perguntar do livro, que você falou que pode ser que germine num novo. Como foi esse processo de escrever? Eu sei que teve a colaboração do Alfredo. E como é que você já ia... Deve ter levado um tempo, imagino, né? É um belíssimo... Muito. Quantos anos? Ou quantos meses? Não sei. Para fazer 3 anos e meio, por aí, 4. Mas eu idealizei esse livro mais de 10. Né? Aí, o que faltava para mim? Faltava o que o Alfredo fez. Eu estava na Globo, ia muito para o Rio, né? E ele falando para mim, pô, vamos escrever um livro?
eu gravo, você vai falando, e depois eu faço o texto, você dá o texto final. Falei, vamos embora, Alfredo. Interessante que ele não usava gravador. Ele usava o laptop. Então eu ia falando ele no laptop. Por mais rápido que ele seja, dava umas pausas e tudo, mas foi bom porque ele ganhou tempo com isso também, né? Em vez de captar tudo no gravador. Quando ele tinha dúvida, né? Ele me ligava, tudo. Foi bacana, porque nós convivemos, em função do livro, assim, mesas de bar no Rio, 200. Essa é a melhor parte, então, a melhor puxa parte. vida. Nós dois gostamos de cerveja e tal, e era aquela conversa que fluía mesmo, era uma beleza. E o Alfredo sabe que qualquer coisa que eu faça, o texto final sempre vai ser meu. Não é exigência, não. Exigência minha comigo mesmo. Porque eu escrevo um texto, Rodrigo, esse texto, se eu vou publicar, eu vou publicar depois de eu ler e reescrever 12 vezes, 15, 20. No livro foram umas 20. Entendi. Né? E eu leio hoje e falo assim, nossa, faltou isso. Por isso que eu quero fazer outro ainda. Entendi. E o outro seria do quê? É um rescaldo de histórias não contadas, mas sequências dessas, porque as principais estão aí. Né? Quero aumentar, tem algumas que ficaram para fora, porque senão o livro seria isso, né? E outras que eu quero trazer assim para nós brasileiros, né? Por exemplo, contar muita coisa da nossa convivência lá, nós brasileiros cobrindo a Fórmula 1. Essas coisas eu tive que deixar fora para que eu contasse, para que eu fizesse mais Fórmula 1, embora seja um livro, isso que eu deixo claro para todo mundo, um livro que não é essencialmente para o fanático. Sim. Qualquer pessoa pode pegar e ler e vai gostar muito, porque é uma narrativa. Sim. Né, de uma aventura vivida aí durante tantos anos. Inclusive, eu vou aproveitar o gancho para te dar um livro que é o meu, que não é para fanáticos. E aí você compara o tamanho em casa. Livrinho, 50 anos, eu tô a 3. O que importa é o conteúdo. Eu vou ter o maior prazer de ler, Rodrigo. Depois eu vou deixar, antes eu vou assinar para você. Com certeza. Dedicatória. O mote é que as histórias sejam para não iniciados. Ou seja, a pessoa senta e gosta da história. Isso é assim. Meu livro é assim. E vamos dizer assim, eu tive, durante esse tempo todo, eu sempre amei fotografia, então eu fotografei muito. Então tem aí no livro umas 150 fotos. E tenho em casa mais 1000 que eu gostaria de publicar. Sim. Inclusive a ArcelorMittal, que foi a grande patrocinadora que promoveu, que também me incentivou a fazer o livro, ela falou assim, o próximo nosso é fotográfico. Que legal. Então, isso vai acontecer. Um belo trabalho. Vai acontecer. Seria um terceiro. Seria um terceiro. Um terceiro livro. Já temos aqui, então. Teremos um terceiro livro. Como tem ArcelorMittal por trás, eu acho que vem antes do outro de contos. Entendi. Não sei. A gente vai deixar aqui embaixo para vocês os acessos e os canais para chegar ao livro do Reginaldo. Vou deixar o meu também, porque de repente, né? Vocês já querem levar os dois, já leva. Então, tá à venda? Tá à venda. Então, perfeitamente. Então... Tá escrito aí, mas eu até digo aqui que é www.automotoresport, tudo junto. Automotoresport .br/loja. Não? .com. Sempre é bom ter alguém junto. A gente vai colocar na tela na edição. .com/loja. Tá. A gente vai colocar o link. E eu aproveito para falar do meu Instagram. Sim, por favor. Que eu tô chegando aos 400 mil seguidores, né? E, na verdade, a visibilidade minha passa de 1 milhão quase todos os dias. E algumas postagens. Agora do Gabriel, então, todas passaram de 1 milhão. Chega a 1.800.000. Mas, claro, porque muita gente vê, mas não tá nem aí para ser inscrito, né? Claro. No canal é a mesma coisa. E então, tô chegando aos 400 mil. Que legal. E o Instagram é @regileme. Tudo que for meu é Regileme. E-mail é regileme@uol e Instagram @regileme. Legal. Twitter também. Nós vamos colocar tudo isso aqui embaixo para vocês, obviamente, para facilitar. Além dos links pro meu livro, pro livro do Regi, que ele vai levar aqui o meu
autografado, claro. Imagina eu dando um livro autografado. E o QR Code também, que a gente vai colocar para vocês na tela. Chamando atenção, porque eu dou muito mais, pela minha falta de tempo, eu me dedico mais ao Instagram do que qualquer coisa. O Twitter, que hoje é o X, ou coisas assim que eu tenho porque tenho, mas não, as outras redes sociais, Sim. não tenho tempo de seguir, mas vou ter. Ah, que legal. Vou ter. Que legal. Reginaldo, é uma honra receber você aqui. Se você quiser, a gente senta numa mesa um dia. Vamos. Vinho por minha conta. E a gente faz essa conta. E aí, eu volto aqui e conto pra vocês, afinal de contas, quantos grandes prêmios o Reginaldo Leme tem na carreira. Cara, eu vou adorar isso. Pô, legal demais. Vou adorar isso. Vamos fazer uma postagem dessa contagem, nós dois. Na nossa apuração, nossa auditoria das corridas do Regi. Exatamente. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, cara. Gostei demais dessa conversa com você. Pô, eu também, demais. Pra mim é um milestone, como dizem os ingleses, né? Pra história desse canal receber, como eu tô falando pra vocês, o cara que me ensinou e ensinou vocês a gostar de Fórmula 1. Então, obrigado demais. Vocês deixem o like, já sabe. E quem sabe a gente volta aqui com a nossa auditoria de quantas corridas o Regi cobriu ao longo da carreira. Obrigado demais, se inscreva no canal. Obrigado, gente. Nossas redes sociais estão passando aqui embaixo. Obrigado, um abraço. Aquele abraço. Tchau, tchau.